Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Boa noite, nós estamos mais uma vez no momento de fé, entrando aí na sua casa, e você está rezando conosco todos os dias. Vamos meditar nesta sexta-feira, dia 30 de janeiro, olha aí, estamos terminando mais um mês, o primeiro mês desse ano de 2015. E nós vamos ouvir um trecho do Evangelho de São Marcos, capítulo 4. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eis mais uma grandeza de Deus, um mistério de Deus. O reino de Deus, ele já está entre nós. O reino de Deus, ele já está no meio de nós. E qual é a grande perspectiva e qual é a grande influência que esse reino tem na nossa vida? De nós descobrirmos onde ele está. Ele está no meio de nós, nós dizemos isso, né, em todas as missas, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, o reino de Deus está no meio de nós. Mas como que nós vamos perceber isso? Jesus aqui ele explica. Nós percebemos o reino de Deus na medida em que nós vamos querendo viver esse reino de Deus. Mas ele não vem de uma vez, o reino de Deus ele não vem com ostentação, com grande alarde, mas o reino de Deus ele vem silencioso. Assim como uma semente que cai na terra e começa a produzir o fruto que a terra vai realizando, vai trabalhando naquela semente. Jesus ele usa essa figura para nós percebermos, né? Aparecem primeiro as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Se nós olhamos uma planta, nós não sabemos como isso acontece. Mas a gente sabe que se nós colocarmos a semente na terra, a água, o sol e a semente, elas vão reagir ali e dali vai nascer uma planta, vai gerar frutos e vai saciar a fome. O reino de Deus é assim, ele precisa de alguns elementos. Primeiro, da semente que vem do próprio Deus. A semente que vem de Deus mesmo, que é lançada no nosso coração. E nós sabemos que o nosso coração é essa terra fértil em que nós devemos preparar, deixar com que o sol também ajude, que a graça de Deus ajude a gerar essa semente nova. O reino de Deus ele está no meio de nós, ele age em nós. Deus age na nossa vida, mas é preciso que nós entreguemos, façamos a nossa parte. Se Deus quer lançar a semente em nós para que o fruto cresça, para que a planta germine, é preciso que nós abramos o nosso coração, para que nós queiramos o reino de Deus. E nós vamos querendo o reino de Deus na medida em que nós vamos conhecendo o Cristo. Se coloque nesse caminho. Se coloque como discípulo de Cristo, que nós somos, e Ele nos chama a isso, para descobrir o que é que Deus tem para nós. O seu reino, a sua presença, e que Ele nos ensine a plantar e também a colher os frutos que Ele deseja que nós demos nesse mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.